Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aqui as nossas aulas sobre física básica. Eu quero começar agora a falar sobre o nosso próximo assunto, né, que é cinemática. Tá? Então, nesse conjunto de aulas, eu quero tratar sobre o problema do movimento de uma partícula, do movimento de um corpo. Como que a gente vai analisar esse processo de um corpo se movimentar, sair de uma determinada posição e ir até uma outra posição, é claro, num certo determinado período de tempo. Tá? Então, o estudo aqui nessa parte do curso da cinemática, a gente não vai se interessar sobre o que causa o movimento, certo? Se eu tenho um carro ele vai para frente porque ele queima combustível, porque o motor exerce um torque, faz as rodas girarem, tudo isso para mim não interessa, certo? Como o avião voa, como uma formiga anda, tudo isso não vai me interessar nessa parte do curso, tá? A gente vai tratar todos os aspectos do que causa as variações de movimento, ou do que a gente chama de dinâmica de um movimento, na próxima parte do curso, tá? Que será o capítulo 3 aqui do nosso livro, o capítulo sobre dinâmica de um movimento, certo? Então aqui a gente vai começar a falar sobre cinemática. Então vamos lá, vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre cinemática. Então olha só, pessoal, vamos começar aqui, esse aqui vai ser o nosso capítulo 2, tá? Para quem está seguindo o livro aí, o livro é o livro de Física Básica do curso de Licenciatura em Física. É um livro, inclusive, que todo mundo pode pedir para ter, né? Contanto que não utilize esse livro para ganhar dinheiro, né? É um livro da Universidade Aberta do Brasil, então todo mundo pode adquirir esse livro. Então vamos lá, pessoal. Nesse capítulo a gente vai estudar cinemática. Então esse é o nosso próximo assunto. Acredito que dentro dos assuntos de física, a cinemática é um dos assuntos mais básicos e importantes, né, que a gente tem que saber compreender de certa forma, né, compreender tantas noções de movimento, como talvez prever o futuro de uma certa partícula, de um certo corpo, e a gente pode até talvez utilizar essas informações para prever o passado de alguma coisa, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que na cinemática eu não estou preocupado com as causas do movimento. Não me preocupo com as causas. Né? Então o que causa o movimento eu não estou interessado. Eu estou interessado em estudar o movimento em si. Então eu vou realizar aqui o estudo, né? O estudo, a análise, a exploração, né, do movimento. É nisso que eu estou interessado. Estou interessado em descobrir como que eu vou analisar esse movimento. Tá? Bom, essa análise do movimento, normalmente a gente utiliza a análise de um movimento de uma partícula. Então eu falo, olha, eu vou analisar o movimento de uma partícula. Mas o que é essa bendita partícula? Tá? Então a partícula para a gente, ela pode ser várias coisas, certo? Muito teoricamente, ela é unicamente um ponto. Como eu não estou interessado nas causas de um movimento, então uma partícula para mim ela pode ser um corpo, né? Ou seja, pode ser eu, pode ser você, pode ser um cachorro, pode ser uma formiga, não interessa, certo? Pode ser simplesmente um ponto. Um ponto matemático que não tem dimensão nenhuma. Eu quero analisar como um ponto se movimenta. Né? Não estou interessado mesmo na dinâmica, o que causa o movimento desse ponto. Mas pode também ser um carro, né? Pode ser um avião, pode ser um trem, pode ser uma bicicleta. Ou seja, para mim, uma partícula em movimento pode ser qualquer uma dessas coisas aí. Não me interessa a forma tridimensional, tamanho, peso, cor, não me importa nada disso, tá? Então, quando eu digo que eu vou fazer análise de uma
do movimento de uma partícula, eu quero dizer que eu estou, então, agora transformando, né, um avião num ponto. E é esse ponto que eu vou explorar o movimento dele, né? O que é explorar o movimento? Vamos lá. O que é, quando eu digo explorar o movimento, eu quero dar aqui um pouco do vocabulário que eu vou utilizar, tá? Porque o vocabulário pode ajudar ou pode atrapalhar a gente, tá? Então, quando eu digo que eu quero explorar o movimento de uma partícula, né, eu estou querendo dizer o seguinte: eu quero dizer que eu quero descobrir, né, dentre outras coisas, como que a posição dessa partícula se comporta, tá? E aqui eu estou representando posição como uma grandeza vetorial, como a gente viu nas aulas sobre vetores. Posição, então, é uma grandeza vetorial. Eu posso representar essa grandeza vetorial num certo referencial, que você pode escolher, com os seus sistemas de coordenadas prediletos, ou seja, que vai melhor ajudar você a analisar o teu problema. Pode ser cartesiano, pode ser cilíndrico, pode ser esférico, tá? O que melhor se associar à geometria do teu problema. Então, a posição. Essa posição, ela vai depender, né, de uma certa partícula. Eu vou explorar isso aqui com calma daqui a pouco, tá? Então, essa posição, ela vai depender do tempo, né? Veja, um corpo, uma partícula, ela pode estar parada. Então, ela vai estar parada. Se está parada, o R aí, vetor, ela é constante. Se é constante, para qualquer tempo, ela tem o mesmo valor, né? Ou essa partícula, então, está em repouso. Agora, se essa partícula se movimenta, o que é se movimentar? É ter variações da sua posição. Ora ela está numa posição RA, ora ela está numa posição RB, num outro tempo. A taxa com a qual essa partícula vai mudar de posição, ou seja, ela muda certo intervalo de deslocamento, de comprimento num certo tempo. E isso a gente chama de velocidade, né? E a velocidade, ela também pode depender do tempo. Ela pode ser uma constante, independente do tempo, ou ela pode ser, então, algo que depende do tempo, tá? O que vai causar essas variações de velocidade é assunto do nosso próximo tópico, que será dinâmica. Então, não faz parte da cinemática. Então, a gente divide essas duas coisas, tá? Compreender o que causa variações de velocidade é diferente de compreender, né, o que conhecer a velocidade ou como ela se muda ou como ela se modifica no tempo resolve o meu problema. Tá? Então não preciso fazer análise do que causa essa variação. E uma terceira coisa importante aqui é o conhecimento da aceleração, que é o quê? É a taxa com a qual a minha velocidade muda, né? Essa aceleração ela também pode ser independente do tempo, uma aceleração constante, ou ela pode variar com o tempo também. Então veja que quando eu digo que eu quero fazer a análise cinemática de uma partícula, análise do movimento, o estudo do movimento, eu estou interessado em descobrir dessa partícula qual é a posição dela em função do tempo, a velocidade dela em função do tempo e a aceleração dela. Então, com essas três informações, eu consigo descobrir toda a vida da partícula. Se eu conhecer essas informações ao longo de todo o tempo, eu conheço da onde essa partícula veio e para onde essa partícula vai. É claro que eu vou depender aí de algumas análises matemáticas, né, físicas, que vão me dar essas informações, né, de posição, de velocidade e de aceleração. Agora, o importante é que essas três coisas estão associadas. Velocidade está associada com posição, ou com a variação da posição, e a aceleração está associada... Então, velocidade está associada com variações da posição, e a aceleração está associada com variações da velocidade. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é: olha, é muito importante eu compreender o que são vetores, que é por isso que a gente tem, então, uma revisão sobre vetores num conjunto de 4 aulas que você pode rever, certo?
Então você consegue, com essa revisão, descobrir o que é grandeza vetorial e como vou tratar essas grandezas vetoriais. Tá? Bom, em cima disso, eu tenho que descobrir agora o que é essa bendita posição, velocidade e aceleração. Tá? Então vamos devagar, vamos começar discutindo o que é posição, tá? Ou vetor posição e vetor deslocamento. Eu vou chamar isso aqui de 1. Né? E vamos começar então a falar sobre posição de uma partícula. E essa posição aqui é uma posição genérica que eu vou chamar sempre de R. A gente já vai ver o que isso significa. Né? E o deslocamento, o vetor deslocamento. O vetor deslocamento ele vai ser uma variação, então, da posição de uma partícula. Que eu posso representar aqui. Aqui eu estou representando como um ΔR, mas eu posso também representar como um D. Então tem livros aí que usam essas coisas, tá? Ou você pode chamar de, sei lá, do que você quiser, contanto que vocês saibam o que isso significa, tá? E a gente vai estudar o que significa, então, essa posição de uma partícula e esse deslocamento. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte, olha só, eu vou desenhar aqui um sistema de coordenadas tridimensional, cartesiano. Então, eu tenho aqui o meu sistema cartesiano de coordenadas. Lembrem-se que no sistema cartesiano é como se eu tivesse, né, medindo as posições das coisas ou a orientação dos vetores de acordo com eixos definidos, bem definidos. Que eixos são esses? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então deixa eu desenhar aqui o meu sistema cartesiano. É um sistema do eixo X, Y e Z, cuja base que define esse meu sistema é a base I versor, J versor, K versor. Ou, se você preferir, a base X chapéu, né? Y chapéu, Z chapéu. Né? São maneiras equivalentes de representar a mesma coisa. Né? Então, no meu sistema de coordenadas, vou colocar aqui, que é o meu sistema de coordenadas do laboratório. Vou desenhar um pouco melhor aqui para não ficar muito feio. Então, tenho aqui o eixo Y. Se esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Z. Né? Eixo X ou I chapéu, eixo Y ou J chapéu, eixo Z ou K chapéu. Lembrem-se que esses eixos são ortogonais obrigatoriamente, né? E o I e o JK formam a nossa tríade do sistema de referências cartesiano. I, J, K, valendo todos os produtos vetoriais, né? I, J da K e por aí vai, como a gente também já reviu. Bom, então nesse meu sistema de coordenadas, o que eu desenhei aqui é a parte positiva, né? Então, valores que estão nessa direção são positivos na direção X, aqui são positivos na direção Y, aqui são positivos na direção Y, desculpe, aqui é positivos na direção X. Mas eu tenho também, né, a parte negativa da direção Y, a parte negativa da direção Z e a parte negativa da direção X. Né? O que quer dizer essa parte negativa? Quer dizer que eu resolvi colocar o zero do meu sistema de referencial aqui no meio. Então, logo aqui no meio, eu tenho o zero. Né? Ou a origem do meu sistema de coordenadas. É isso que eu estou fazendo. Né? Então, eu tenho o meu sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas, eu tenho uma certa partícula localizada num certo ponto. Tá? Por exemplo, vamos dizer que a minha partícula ela pode estar na origem. Então, as coordenadas dela serão 0, 0 e 0. Tá? O que é esse meu sistema de coordenadas? Ele é um sistema que vai me dar um valor de x, um valor de y e um valor de z. Cuidado
cuidado, confundir coordenadas de uma partícula com o vetor posição dessa partícula, tá? Apesar de numericamente as coordenadas serem numericamente igual às componentes do vetor, são coisas separadas, né? Os três valores de x, y, z dão a posição do ponto. Tá? Agora, as três componentes x, y e z do vetor posição dão um vetor. Lembra que vetor tem três propriedades. Intensidade, que nesse caso aqui é distância, né? Direção e o sentido. Lembrem também que na minha revisão de vetores, eu tentei deixar claro para vocês que a posição ou distâncias com relação à origem é o vetor que a gente consegue desenhar, e esse desenho faz sentido, porque os meus eixos eles têm dimensões mesmo, né? Dimensões que a gente consegue ver e medir com uma régua, e o vetor também pode ser representado dessa forma. Então é a melhor forma de desenhar isso. Isso já não vale para outros vetores, como velocidade, aceleração, força, campo elétrico. Eu não consigo desenhar isso porque eles não têm unidade de dimensão, tá? Então é um pouco diferente, tá? Aqui no nosso caso, isso ajuda muito, né? Porque eu consigo agora escrever distâncias, né, como vetores mesmo. Então, a primeira coisa, vamos colocar aqui, ó, vamos dizer que eu tenho uma partícula, essa partícula está na posição, eu vou chutar aqui, uma posição, se eu separar em 1, 2, 3, 4, então vamos lá, está na posição 3, que é 3 aqui, né? E está na posição positiva de Z, que também é 3, pronto. Então quer dizer que no eixo, no plano Z e no plano ZX, esse ponto estaria aqui, né? Agora, eu quero já generalizar, né? Então eu quero começar do mais difícil para depois a gente deixar isso mais fácil, tá? Vou botar a coordenada aqui também. Já vou colocar igual. Então aqui, ó, 3 na direção Y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu corpo, né, ou a minha partícula está aqui, numa posição, né, que é uma posição que eu vou chamar de ponto P, e esse ponto P tem coordenadas 3, 3 e 3. Certo? Tá? Legal. Então quer dizer que esse ponto no meu sistema de coordenadas tem posição 3, 3 e 3. Isso é a coordenada do ponto, tá? Agora, onde é que está a posição ou o vetor posição dessa partícula? O vetor posição dessa partícula, R, tá? Ele é um ponto, deixa eu escrever aqui, R, né? É um vetor ligando a origem à posição da partícula. Né? Então ele sai lá da origem e vai até a posição da partícula aqui. Então tem esse vetor aqui, e esse vetor é o meu R. Deixa eu fazer de outra cor, vai. Vou fazer de rosa. Então sai daqui e vai até o ponto P. Tá? Esse vetor é o meu vetor R. Né? E esse vetor R, então, ele é a soma vetorial de três componentes. Né? Na componente na direção X, vamos escrever aqui, ó, R, então, ele é igual a 3i na direção X, que é essa quantidade aqui, mais 3j na direção Y, que é essa quantidade aqui, mais 3k na direção Z, que é essa quantidade aqui. Então, esse é o vetor posição da minha partícula, certo? Esse é o vetor posição da minha partícula. Mas tem uma coisa. Esse vetor posição, ele vale para agora, nesse exato momento. Tá? Porque, veja, se essa partícula estiver se movendo no espaço, fazendo qualquer tipo de movimento em 3 dimensões, imagina que essa partícula é um avião. Né? Se ela é um avião, imagina que o aeroporto é lá embaixo,
e essa partícula ela vem, né? Ela vem de algum lugar e ela está passando por esse momento aqui. Eu estou desenhando aqui a trajetória dessa partícula. Então ela vem de lá e ela está indo para algum lugar, né? E passa por aquele ponto nesse exato momento. Então, nesse exato momento, aquela é a posição dessa partícula. Porém, em outros momentos anteriores a esse tempo e posteriores a esse tempo, essa partícula terá outra posição, né? Então, de forma geral, o que acontece é que a posição da partícula, ela depende do tempo. Eu posso não saber qual é essa dependência, né? Eu não sei, por exemplo, como é a dependência da componente x, que eu posso chamar de Rx, então, que depende do tempo na direção y, a componente y, que depende do tempo na direção j, ou a componente z, que depende do tempo na direção k, né? Eu posso não saber qual é essa dependência, mas eu sei que há essa dependência porque essa partícula está se movimentando. Ela tem uma certa velocidade e pode ter uma certa aceleração, que também dependem do tempo, tá? Bom, para melhorar um pouco mais aqui e ajudar a gente a entender, olha a forma com que eu escrevi as componentes do vetor posição dessa partícula. Eu escrevi as componentes como Rx, Ry e Rz, certo? Bom, tem livro que escreve de outra maneira, e eu vou botar aqui e talvez seja a forma com a qual eu vou utilizar aqui nessas aulas. Isso aqui vai ser a componente x, então eu estou chamando de Rx só x, né? Então x pode depender do tempo na direção y pode depender do tempo na direção j e z pode depender do tempo na direção k. Veja que essa representação ela já está da forma, né, em que eu tenho x, y e z, que são exatamente essas quantidades aqui, né? Olha lá, são as posições do ponto, né? Então, apesar disso dar uma complicada, facilita. Vocês entenderam? Ela aumenta a complexidade da compreensão, mas ela facilita a nossa vida na hora de eu ficar calculando essas coisas. Então, eu vou reescrever posição agora dessa forma, tá? Então, a posição para mim vai ser x, y e z. X na direção y na direção j e z na direção k. E como vocês podem perceber, essas coisas elas podem depender do tempo, né? Então, o R de t pode depender do tempo. Então, quer dizer que para essa partícula, nesse tempo, ela está ali, que é o tempo que eu vou chamar de tempo t. Tá? Nesse tempo, que é o tempo t. Só que num tempo posterior, ela não vai estar aqui mais. Ela vai estar lá aqui, ó, nesse ponto, né? Que é o tempo t mais o intervalo de tempo que se passou, ΔT. Num tempo posterior, ele não vai mais estar lá. Ele vai estar aqui agora, né? Porque essa partícula está se movimentando. T mais 2ΔT, por exemplo. Mas essa partícula, ela estava nesse ponto aqui no tempo t. Mas ela veio de algum lugar. Então quer dizer que num tempo anterior, t menos ΔT, ela veio de algum lugar. Estava em alguma posição, né? E na outra posição ela estava aqui. E assim por diante. Então essa partícula ela veio de posições em tempos anteriores, está na posição t agora e vai evoluir a sua posição com vetores, então, que vão depender do tempo, né? E se eu conhecer, então, como que essas componentes x, y e z variam com o tempo, eu vou conhecer toda a trajetória dessa partícula. Eu vou ter entendido, explorado e compreendido, né, tanto o passado dessa partícula como o futuro dessa partícula. Ok? Então aqui eu mostrei para vocês, né, uma coisa bem geral de como eu vou descrever a posição de uma partícula no espaço tridimensional. Agora, veja que uma certa partícula ela pode se movimentar
é claro, em 3 dimensões, né, como uma borboleta, como um avião, alguma coisa assim, ou em 2 dimensões, que é o caso, por exemplo, de um carro, né, que viaja na superfície da Terra, ela viaja em 2 dimensões, ou uma formiga andando numa mesa, isso é em 2 dimensões. Ou eu posso compreender esse movimento como um movimento unidimensional. Quando eu tenho um carro e esse carro está preso numa avenida, está preso numa rodovia, não interessa e talvez não seja importante eu analisar essa distribuição bidimensional do carro, porque afinal de contas ele está preso à avenida, que é uma linha reta para ele, né? Para ele estar sempre andando numa linha reta. Para ele o interessante é saber os quilômetros que ele vai passando pela rodovia. Ou eu posso pensar em que eu tenho, por exemplo, né, uma formiga andando em cima aqui da minha régua. Uma formiga andando em cima da régua, a formiga não consegue nem ir para cima, nem ir para baixo, né, nem ir para a direita, nem ir para a esquerda, ela só consegue ir para frente e para trás. É um movimento unidimensional. Então a gente vai poder, né, discutir esse estudo do movimento. Então eu vou ter um estudo do movimento que eu posso dividir em 3 casos, né? Que é o caso unidimensional, ou conhecido como 1D, né? Ou mais chique ainda, 1 mais 1, né? O que é 1 mais 1? 1 mais 1 é uma coordenada de posição e uma coordenada de tempo. Tá? Bidimensional, que é o 2D, ou 2 mais 1, né? 2 coordenadas de posição mais o tempo, e tridimensional, que é o 3D, ou o 3 mais 1, né? Que é 3 dimensões espaciais mais o tempo. A gente não vai ver isso no curso, mas por que o tempo aqui é importante? E veja que o tempo, ele entra aqui nas nossas contas como um parâmetro, né? Ele parece ser um parâmetro absoluto no nosso referencial, que é o parâmetro com o qual eu posso descobrir coisas nesse sistema, né? Posso prever o futuro, ou posso saber como foi o passado de uma certa partícula. Acontece que o tempo, na verdade, como a gente já sabe hoje em dia, ele não é simplesmente um parâmetro. O tempo ele é algo mais importante, né? Ele faz parte da 4ª dimensão no espaço-tempo, que a gente chama de espaço-tempo quadridimensional ou de Minkowski. Tá? E ele tem um papel que é um papel de igualdade, né? Na verdade, com relação à posição. Infelizmente a gente não vai poder cobrir esse tópico aqui, mas eu tenho um curso sobre relatividade especial, relatividade restrita, no canal, que vocês podem ter. São 9 aulas, tá, que eu preparei lá, falando só sobre relatividade, e lá eu posso discutir com mais calma isso. Bom, sabendo tudo isso, que vocês sabem agora, né, sabem que eu tenho como controlar definir ou parametrizar as posições da minha partícula, um próximo passo que é importante é a gente entender esse tal do deslocamento. Né? Então eu sei já como definir a posição de uma partícula. Então a posição dessa partícula vai ser o R vetor. Né? Sei como são as componentes dessa partícula, e se eu conhecer como ela muda no tempo, eu sei a posição dessa partícula em cada tempo. Isso é o meu objetivo final da cinemática. Tá? Mas para isso eu tenho que descobrir algumas coisas. E é importante a gente então entender essa ideia de deslocamento, que a gente vai representar por um vetor D, né? Ou por um vetor ΔR aí. Tá? Que são vetores que me dão o seguinte, eles me dão a diferença de posição. Né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu desenhar de novo aqui o nosso sistema de coordenadas, vamos fazer... Né? Então eu tenho
Eu vou fazer em 3 dimensões, tá? Eu já quero deixar da maneira mais geral. Não é que é para confundir a cabeça de vocês, não. É porque assim vocês já ficam com a forma completa de como vocês vão trabalhar com isso. Eu poderia fazer isso em uma dimensão, em 2 dimensões e depois só generalizar para 3 dimensões, tá? Mas daí isso pode confundir muito, eu acredito. Então aqui está o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? De novo, né? Lembrem que isso aqui faz 90 graus, 90 graus, 90 graus, são eixos coordenados no meu plano cartesiano. Os versores da base I e JK são ortonormais, tem módulo unitário e apontam na direção positiva de X, positiva de Y, positiva de Z, tudo que vocês já sabem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma partícula. Imagina o seguinte, ela está num movimento, uma borboleta. Vou pegar uma borboleta aqui, né? Essa borboleta tá viajando aqui. Ela tá viajando, viajando, viajando e tá indo para lá, para algum lugar, tá? Tá indo para algum lugar com uma certa velocidade, com uma certa aceleração. Lembrem-se que para mim não interessa, né? Não interessa o que causa o movimento dessa partícula, né? Se é ela batendo a asa, se é alguém empurrando ela, se é foguete nas costas dela, se ela tá ligada num drone, não interessa. Eu só sei que ela faz essa trajetória, tá? E eu vou, ó, o que eu desenhei aqui é a trajetória da borboleta, ou do animal que eu desenhei ali, né? Então, a borboleta faz essa trajetória, né? O que é a trajetória? A trajetória é a linha dada pelo vetor posição, né? Se eu conheço o tempo, se eu conheço como ele se movimenta no tempo. Eu posso não conhecer, eu posso medir, posso pegar e tirar uma foto da borboleta a cada segundo e ela vai desenhando então esse traçado que vai ser a trajetória da borboleta em 3 dimensões. Tá? Beleza. Bom, o que eu sei? Eu sei o seguinte, deixa eu fazer um pouco melhor. Eu vou falar, olha, que nesse ponto aqui, que é o ponto A, ponto no espaço tridimensional, um ponto A, que tem coordenada x, y e z, né? A posição dessa partícula era a posição RA. Estou dando um nome aqui. Então, nesse tempo específico, a posição dessa partícula era o ponto A, que tem um vetor posição RA. Tá? Mas daí o tempo passou. Né? O tempo pode passar pouco, ou o tempo pode passar bastante. Não importa, tá? O que eu estou levando em conta é que o tempo que passou não é um tempo muito pequeno, não. É um tempo razoavelmente grande. Tá? Então, tempo ΔT. Então, aqui é o tempo T e aqui é o tempo T mais ΔT. Lembre-se que aqui, né, como a gente ainda não sabe relatividade, teoricamente, o tempo é um parâmetro. Então, um tempo T que parametriza as posições x, y e z, ou as componentes do meu vetor posição RA, e o meu tempo posterior, que é o T mais ΔT, que vão parametrizar o meu vetor na posição que eu vou chamar de ponto B, RB. Né? Então, posso até escrever aqui, ó, as posições RA, né, vão ser igual XA no tempo T e versor, mais YA no tempo T, J versor, mais ZA no tempo T, K versor. Certo? Isso no tempo T. Então vamos botar aqui. RA. É bom RA só. E o RB, esse cara aqui então vai ser o R, que é a posição da partícula no tempo T. Né? O RB vai ser o quê? Vai ser o X na posição B no tempo T mais ΔT. Né? Aqui na verdade não preciso deixar vamos deixar assim, vai. I mais Y de B na posição J, mais o Z de B na direção K.
Z de B na direção K. Né? Isso vai ser a posição da partícula, ou da borboleta, no tempo t mais ΔT. Né? Então, o x, o y e o z dependem da posição, dependem do tempo. Tá? Certo? Legal. Então, quer dizer que, num certo tempo, ele está na posição RA. Tem que tirar isso aqui. Tira esses valores aqui, ó, de A. Aqui também. De B também. C também, tá? Para fazer mais sentido, né? Então, x de t, y de t e z de t vão configurar a posição RA. E o x de t mais ΔT, y de t mais ΔT e z de t mais ΔT vão configurar a posição RB. Certo? Legal. Então quer dizer que num tempo específico ele está na posição RA, num tempo posterior ele está na posição RB. Olha, como que eu vou definir esse deslocamento? Né? Então houve um deslocamento da partícula. Note que aqui eu defini, né, antes qual era a trajetória da partícula. Né? Olha, o que eu desenhei aqui diz o seguinte: a partícula vem para cá, daí ela faz uma voltinha e chega até lá. Só que a minha definição de deslocamento é a seguinte, olha, o deslocamento ΔR vai ser igual à posição dessa partícula num tempo t mais ΔT, que é um tempo futuro, né, menos a posição que essa partícula tinha num tempo t. Certo? Essa é a minha definição de deslocamento. Tá? Então a partícula vai de um ponto até outro ponto. Nesse caso, ele foi do ponto A até o ponto B. Né? No nosso caso aqui também, esse deslocamento ele é o RB menos o RA. Então, se eu pego RB menos o RA, lembram, né? Como eu faço soma de vetores? O meu resultante vai ser um vetor que vai apontar do ponto A para o ponto B. Né? Então, esse vai ser o meu vetor deslocamento D ou ΔR. Né? Que é um vetor, então, que vai do ponto A até o ponto B. Veja que esse vetor deslocamento não necessariamente me diz o seguinte, que a partícula percorreu essa trajetória, que é uma linha reta para ir do ponto A para o ponto B. Não é isso que isso está me dizendo. Né? Isso está me dizendo o seguinte, que se eu, por exemplo, não conheço a trajetória da minha borboleta, eu tiro duas fotos, uma no tempo t e uma no tempo t mais ΔT, onde ele está na posição A e na posição B, eu sei que, né, o deslocamento entre o ponto e outro é esse. Eu não sei se a trajetória que a partícula percorreu é essa. Tá? Então essa é uma primeira coisa, uma primeira aproximação que a gente está fazendo aqui. Então essa vai ser a nossa definição de deslocamento de um corpo. Né? Agora, você pode notar também que quanto menor é o intervalo de tempo, né, quanto menor é o ΔT da minha partícula, mais próximo da trajetória é esse deslocamento. Não é verdade? Ó, se eu for pegar, né, valores cada vez menores de intervalo de tempo, esse meu vetor B aqui, ele estaria cada vez mais próximo do que? Do R de A. E cada vez mais próximo do R de A, vai fazer com que o meu ΔR vire um pedacinho, né, ali da minha trajetória. Então, quanto menor o ΔT, mais próxima da trajetória é o meu deslocamento. Certo? Então, deslocamento é isso. Tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que é esse deslocamento. Bom, eu fiz aqui em 3 dimensões já para deixar algo bem generalizado, né? Mas, né, lembrem-se, então, que eu posso ter um movimento que é um movimento bidimensional. Então, por exemplo,
Vou fazer aqui um movimento que ocorra em duas dimensões. Então, por exemplo, eu vou ter um avião, né? Aqui eu tenho a direção X e a direção Y. Aqui é a direção Z, mas a direção Z saindo do plano não me interessa. E eu tenho, então, uma partícula que estava nessa posição aqui, que é a posição R de A, né, num certo tempo t, e num outro tempo estava aqui, que é a posição B, R de B. Tá? E o deslocamento, então, vai ser esse cara daqui até aqui, tá? Que vai ser o meu D. De novo, não necessariamente a partícula percorreu essa trajetória. Ela pode ter percorrido essa trajetória sobre condições específicas de velocidade e aceleração. Tá? Por isso que a gente vai estudar em detalhes esse movimento. Tá? Mas, né, se esse aqui é um tempo t mais ΔT e esse é o tempo t, quanto menor é o intervalo ΔT, mais próximo da minha trajetória é esse deslocamento da partícula. Por isso que eu tenho que estudar isso com cuidado. Né? E uma outra coisa que é um movimento então unidimensional, que é um movimento, por exemplo, né, de um carro numa estrada. Tenho aqui, né, que eu vou chamar aqui de zero ou a minha origem. Aqui é o eixo X e eu tenho meu carrinho lá que está andando de algum lugar, indo para algum lugar. Aí, né? Bom, esse meu carrinho, ele tem, vamos dizer aqui, que essa posição aqui é a posição RA, né? Que é o tempo t. E depois eu tiro uma outra foto desse carrinho e ele está aqui agora, num tempo t mais ΔT. Que é o quê? Que é a posição RB, né? Bom, qual que foi o deslocamento dele? O deslocamento, então, é RB menos o RA. Ou seja, esse deslocamento é o deslocamento em que ele sai dali e vai para cá. Esse aqui vai ser o meu ΔR, né? Ou vai ser o meu deslocamento D. Né? Notem que aqui, então, nesses outros casos, em duas dimensões, a minha posição da partícula ela tem apenas componentes x, né, e componente y. A componente z é nula, né, é nula. Da mesma forma, o d também tem componentes x e y apenas aqui. Nesse caso aqui, esse cara só tem que componente? Aqui o R, por exemplo, o RA, ou as posições R, tem apenas componente x. Né? É claro que essas componentes vão depender do tempo. Bom, então com isso eu quero que vocês pensem um pouco sobre essa descrição das trajetórias de uma partícula. Tá? E a gente... vamos devagar, tá? Então aqui eu defini com vocês posição, o vetor posição de uma partícula e o vetor deslocamento de uma partícula num certo movimento. E uma coisa que tem que ficar clara é o quê? Que esse deslocamento não necessariamente identifica a trajetória de uma partícula, seja ela unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Faltam ainda algumas outras análises aí para a gente fazer, certo? Bom, pessoal, então revejam isso, peguem o livro, leiam, releiam, façam os exercícios propostos. No final aqui das aulas vou fazer alguns exercícios para vocês poderem treinar um pouco. E na próxima aula a gente fala sobre vetor velocidade, que é a taxa de variação da posição no tempo, tá? E a gente vai começar a entender esse negócio de trajetória. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau!